Sou o professor Adilson de Química e hoje nós vamos estudar cálculo de massa molar. Na tabela periódica, nós temos o elemento químico, seu nome, o número atômico, representado pelo Z, e que indica o número de prótons e de elétrons do átomo. Temos também a massa atômica, indicada pela letra A, que é o número de nêutrons mais prótons. Então, para o sódio, o número atômico dele é 11 e a massa atômica 23. Então, a massa desse átomo, a massa do átomo de sódio, é 23U, unidade de massa atômica. Então, um átomo pesa 23U. Avogadro determinou que poderia se passar o valor da unidade de massa atômica do átomo para gramas quando estivesse sendo falado de 6,02 vezes 10 a 23 átomos desse elemento químico. Então, um átomo de sódio pesa 23 unidades de massa atômica. Então, eu passaria 23 para gramas, a unidade direto para gramas, o valor permaneceria o mesmo, mas agora não é mais um átomo de sódio. Pode-se fazer isso quando está falando em 6,02 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Então, esta quantidade de átomos de sódio pesam 23 gramas. Então, eu posso converter de unidade de massa atômica para gramas quando tiver esse valor, 6,02 vezes 10 a 23 átomos do elemento químico em questão. Então, 23 gramas são 6,02 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Esse valor representa este número. Esta é a quantidade de átomos de sódio que precisa ter para pesar 23 gramas. O mol é uma unidade que representa esta quantidade, 6,02 vezes 10 a 23. Então, se eu estou falando de 23 gramas de sódio, de átomos de sódio, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de sódio, que corresponde a 1 mol. Então, 1 mol de sódio pesam 23 gramas. Na tabela periódica, temos o cálcio, representado pelo símbolo Ca, número atômico 20, que é o número de prótons e elétrons desse átomo, e a massa atômica 40, representado pela letra A, que indica o número de nêutrons mais prótons no núcleo desse átomo. Um átomo de cálcio tem massa de 40 unidades de massa atômica. Pode-se converter diretamente para gramas, então passaria a ter 40 gramas, quando tiver 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Então, quando tiver este número de átomos de cálcio, pode-se converter direto a massa que está na tabela periódica da massa atômica dele, diretamente para gramas. Então, aqui no caso do cálcio, 40 unidades de massa atômica, ficaria 40 gramas, mas agora não mais um átomo, e sim 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio, que é este número aqui. 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio tem esta quantidade de átomos de cálcio. Um mol de átomos de cálcio tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. E a sua massa é 40 gramas. Isso para o átomo de cálcio. Essa relação ela pode ser feita com todos os elementos químicos que estão na tabela periódica.
a sua massa atômica sendo transformada diretamente para gramas quando estiver falando de 6,02 vezes 10 a 23 átomos desse elemento químico. E esse valor vai representar 1 mol dele. Vamos fazer alguns exemplos. Bom, vamos falar então agora da nossa massa molar, para o HCl. H maiúsculo, o átomo de hidrogênio. C maiúsculo, L minúsculo, o átomo de cloro. O HCl é o nosso ácido clorídrico. E a sua função inorgânica, ele é um ácido. Então vamos lá, vamos pegar na tabela periódica. Na tabela periódica eu vou ver que o hidrogênio tem a massa de uma unidade de massa atômica e o cloro 35,5 unidades de massa atômica. Isso está na tabela periódica. Então lembrando, né? Se eu for falar de 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, eu posso transformar esse número 1 de unidades de massa direto para grama, para essa quantidade. Tá? A mesma coisa vale para o cloro. 6 vezes 10 a 23 átomos de cloro pesam 35,5 gramas. Então eu faço a conversão de unidade de massa atômica para gramas, direto, tá ok? Sabendo que eu vou ter esse valor de 6 vezes 10 a 23 átomos de cloro ou átomos de hidrogênio. Então vamos calcular. A massa molar do HCl vai ser um átomo de cloro. Então, uma vezes o hidrogênio, um hidrogênio, mais um cloro. Um cloro. Então, voltando, a massa molar do HCl, eu vou ter um hidrogênio e um cloro. Um hidrogênio mais um cloro. Vamos substituir os valores. O hidrogênio vale 1, tá? E o cloro vale 35,5. Então, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 35 dá o próprio valor, que vai dar 36,5. Como eu estou falando de 1 mol, 6 vezes 10 a 23 moléculas dele, então eu tenho isso em gramas para cada mol. Tá? Então, essa é a minha massa molar do HCl. 36,5 gramas. Ok? Vamos fazer mais um exemplo. Bom, vamos fazer mais um exemplo, então. HNO3. Então, eu tenho hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Essa é a fórmula do ácido nítrico. E a função inorgânica dele também é um ácido. Na tabela periódica, a gente vai ver que o hidrogênio vale 1 unidade de massa atômica, o nitrogênio 14 unidades de massa atômica e o oxigênio 16 unidades. Esses são os valores que estão na tabela periódica. Lembrando, quando eu vou me referir ao número de 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, ou nitrogênio ou oxigênio, eu vou ter esse valor convertido para gramas. Então a gente vai utilizar aqui em gramas, porque eu estou me referindo a esta quantidade de átomos. Então vamos lá. A massa molar do HNO3 é igual. Vamos lá na fórmula. 1 hidrogênio, então 1 vezes o hidrogênio, mais 1 nitrogênio, 1 vezes o nitrogênio. E aqui eu tenho 3 oxigênios. Então, 3 vezes o oxigênio. Vamos substituir os valores da tabela periódica aqui. O hidrogênio vale 1, o nitrogênio vale 14 e o oxigênio vale 16. 1 vezes 1, 1, 14. E aqui eu tenho 48. 16 vezes 3 dá 48.
Fazendo a soma de tudo, eu vou ter 63 gramas. Lembrando, grama para cada mol. Cada 602 sextilhões de moléculas de HNO3 pesam 63 gramas. Se fosse uma só, seria 63 U, unidades de massa atômica. Ok? Então, essa é a massa molar do HNO3. Então, nós sabemos que 1 mol de ácido nítrico, HNO3, pesam 63 gramas. Como isso está em gramas, tá? É uma unidade que a gente consegue, por exemplo, pesar ou utilizar esse valor, né? Se for um líquido, eu não vou pesar um líquido, mas eu posso determinar qual vai ser o volume dele, tá? Utilizando uma fórmula, tá, de densidade, eu consigo calcular o volume para essa massa. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos determinar a massa molar do H2SO4. H2SO4, que é o ácido sulfúrico, que a sua função inorgânica também é um ácido. Então vamos ver na tabela periódica. O hidrogênio vale 1 unidade, o enxofre vale 32 unidades de massa atômica e o oxigênio vale 16 unidades de massa atômica. Esses são os valores que a gente retirou da tabela periódica. Agora vamos calcular a massa molar dele. Eu tenho 2 hidrogênios, então vai ser 2 vezes o hidrogênio, mais um enxofre só. Tá? Aqui do lado do enxofre não tem número nenhum, tá? Porque eu já estou enxergando 1. Tá? Se fosse diferente, teria que ter o valor do lado, indicando quantos átomos desse eu tenho. O enxofre só tem 1, então vai ser 1 vezes o enxofre, mais. Olha aqui, do lado do oxigênio tem um 4, então são 4 átomos de oxigênio. 4 vezes o oxigênio. Agora a gente substitui na fórmula. 2 vezes o hidrogênio que vale 1, 1 vezes o enxofre que vale 32 e 4 vezes o oxigênio que vale 16. 2 vezes 1 dá 2, 32 vezes 1 dá o próprio 32 e 16 vezes 4 dá 64. Somando tudo, nós vamos ter 98 gramas para cada mol. Tá? Eu coloquei mol porque a gente converteu, em vez de 98 unidades, para falar de uma molécula só de ácido sulfúrico, a gente está falando de 1 mol. Então, converti direto para gramas. Tá, ok? Então, essa é a massa molar do H2SO4. Tá, ok? Então, a gente calculou quanto pesa, qual a massa de 1 mol de ácido sulfúrico. Vamos fazer outro exemplo. Bom, mais um exemplo. Vamos fazer a fórmula de um outro ácido, H3PO4. Esse é o nosso ácido fosfórico, que a função inorgânica dele também é um ácido. Na tabela periódica a gente vai ver que o hidrogênio vale 1 unidade de massa, o fósforo 31 unidades de massa e o oxigênio 16. Então, isso a gente tirou da tabela periódica. Então, vamos calcular a massa molar do H3PO4. A mesma análise. 3 hidrogênios, então 3 vezes o hidrogênio, mais um fósforo só, então 1 vezes o fósforo, mais 4 vezes o oxigênio. Agora é só substituir os valores. 3 vezes 1, 1 vezes 31, 4 vezes 16. 3 vezes 1 dá 3, 31 vezes 1 dá o próprio 31, e 16 vezes 4, 64. Ok? Somando isso tudo,
vai ter 98 gramas para cada mol. De quem? De H3PO4. Essa é a nossa massa molar para esse ácido. Então, a gente sabe a massa de 1 mol de ácido fosfórico, que é 98 gramas. Vamos fazer outro exemplo. Mais um exemplo. CaOH2. Agora eu tenho a fórmula do hidróxido de cálcio, que a função inorgânica dele é uma base. Sempre que eu tiver OH na fórmula do meu composto inorgânico, vai ser uma base. Então vamos lá, na tabela periódica eu sei que o cálcio tem 40 unidades de massa, o oxigênio 16 e o meu hidrogênio 1. Ok? Esses valores nós tiramos da tabela periódica. Então vamos fazer a fórmula, o cálculo da massa molar do CaOH2. Então, cálcio eu tenho um só, então vai ser 1 vezes o cálcio, mais... Eu tenho parênteses aqui e um 2 lá de fora. Não posso esquecer que isso é uma distributiva que eu vou ter que fazer aqui. Vai ser 2 vezes, só tinha um oxigênio. 2 vezes 1, tenho 2 oxigênios. Mais 2 vezes 1, eu tenho 2 hidrogênios também. 2 hidrogênios. Agora é só substituir os valores na fórmula. O cálcio vale 40, 2 vezes o oxigênio vale 16, e 2 vezes o hidrogênio que vale 1. 40 vezes 1, 40. 16 vezes 2 dá 32. E 2 vezes 1, 2. Somando tudo, nós temos 74 gramas para cada mol. Tá? De quem? De CaOH2, hidróxido de cálcio. Essa é a minha massa molar para essa base. Então, o CaOH2, 1 mol dele, pesa 74 gramas. Essa é a massa para essa base. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos fazer agora o cálculo da massa molar para o Al2SO4 que é o sulfato de alumínio, que é a sua função inorgânica é um sal. Ok? Na tabela periódica, nós encontramos que a massa atômica do alumínio é 27U, o enxofre 32U e o oxigênio 16U. Ok? Vamos calcular agora a massa molar para ele. Al2SO4 3. Bom, 2 alumínios, então é 2 vezes o alumínio, mais, aqui o parênteses, o 3 que está do lado de fora está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. Então eu tenho o S que é enxofre e o O que é oxigênio. Enxofre só tem 1, oxigênio tem 4, então o 3 vai multiplicar o 1 enxofre, vai dar 3 enxofres. O 3 vai multiplicar os 4 oxigênios, então vai dar 12 oxigênios. Agora é só substituir os valores. O alumínio vale 27, então 2 vezes 27. 3 vezes o enxofre, que dá 32. E 12 vezes o oxigênio, que dá 16. 27 vezes 2 dá 54. 32 vezes 3 dá 96. E 16 vezes 12, 192. Somando tudo, 342 gramas para cada mol. Então, a massa molar do Al2SO4 3 é igual a 342 gramas para cada mol. E é assim que a gente faz para determinar a massa molar das substâncias químicas.
ok?